Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Embarque autorizado, decolando mais uma vez. Começa agora o nosso episódio 12. E como é bom começar esse reality quando o nosso dinheiro sobe. Que beleza, incomparável. Nossa, ó, o sorriso aqui tá até doendo no rosto. O dinheiro podia só subir, né? Assim não tinha emoção. Aliás, por falar em emoção, aqui está ele que sabe lidar com ela, a emoção, de um jeito super tchuk-tchuk. São tipo melhores amigos. Carlos Castrucci, tudo bem aí? Fala, Léo, por aqui tá tudo ótimo, mais um episódio aí na mesa e dessa vez com uma alta aí pra gente comemorar. Você não concorda que o dinheiro só podia subir? Aí a gente não ia comprar empresa barata, né? Como assim? Tem que deixar cair um pouco a bolsa pra gente comprar coisas boas a preços baixos e depois sobe e a gente vende pra quem tiver disposto a pagar mais caro. Bora lá pros destaques de hoje! E bora pra cima, voltamos pra casa dos 13 mil. 13.250 reais é o que consta na nossa carteira. No A Carteira Deles, você confere como foi mais uma semana do reality. Se liga nas manchetes. Fed mantém taxas de juros e reforça a intenção de injetar liquidez no mercado. Dados mostram um emprego melhor que o esperado no Brasil. Farmacêutica Moderna inicia a terceira fase de testes da vacina contra a Covid-19. Em maior queda da história, PIB dos Estados Unidos despenca 32,9% no segundo trimestre e o PIB alemão também cai. É a carteira de notícias. Tem palavra em ação com o gestor de recursos João Pedro Araújo. Ele traz um balanço sobre investimentos na área imobiliária. Será que vale a pena? Quais são os riscos? No Beabá da Bolsa, é hora e vez dos múltiplos de negociação de empresas. E o Ibovespa descansando em plena quarentena, hein? Ele continua aprontando e traz uma reflexão no ritmo das férias. Ah, e o que vem por aí? Decisão da taxa de juros no Brasil, PMIs nas principais economias do mundo, Estados Unidos, zona do euro e China. E tem também o payroll e a taxa de desemprego nos Estados Unidos. É pra botar no radar. Só começa a ouvir esse programa se você tiver a fim de ver o seu tempo render. Partiu? A Carteira Deles. Uma subida de 2% faz deste 12º episódio um episódio positivo. Como eu destaquei há pouco, 13.250 reais é o nosso patrimônio. Que beleza, hein? Ibovespa chegou a 105 mil, quase 105.001 pontos. Então, quase na virada ali. Na verdade, tecnicamente, 105.008 pontos. Mas, enfim, uma subida aí de 2,7%. Nossa subida não chega a ser equiparado ao Ibovespa, mas subimos bem também. O dólar cotado a uma média de R$ 5,18, numa alta de 0,4% frente à semana passada. A fotografia da semana é com o maestro Carlos Castrucci, diz aí. Essa foi uma semana muito pautada pelo otimismo, principalmente vindo da divulgação dos resultados das empresas, que na maioria delas apresentaram resultados melhores do que o consenso, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Isso trouxe um certo ânimo e fez a bolsa aqui do Brasil subir quase 3%. A gente subiu 2%, um pouco menos, principalmente por conta de alguns casos específicos que a gente vai comentar aqui, mas nada para se preocupar. Eu acredito que a gente tem bastante empresa barata na carteira ainda e a gente vai conseguir uma valorização relevante nos próximos anos. E falando do dólar, aqui a gente tem uma notícia positiva. Essa foi a primeira semana em meses que a gente viu um dólar mais comportado, variando pouco, menos volátil. E eu estava sempre batendo na tecla de que um dólar volátil é ruim para a economia de uma forma geral, quando a gente tem um dólar mais estável, mesmo estando em um patamar elevado, isso é bom e é uma sinalização positiva para o país. Vamos para a nossa novela aqui, a empresa que mais cresceu na nossa carteira essa semana.
E olha só, seja bem-vinda, Movida 6,2%. Eu tenho até a impressão que a gente já chegou a comentar da Movida aqui no reality, mas a gente não abraçou a tese, os fundamentos por trás da sua escolha de envolver a Movida dentro da nossa carteira de investimentos. Então vamos lá, 6,2% de crescimento da Movida da semana passada para essa. Traz um pouquinho aí dos seus critérios para colocar lá na nossa carteira. E por que um crescimento tão expressivo assim, Carlos? Bom, começando, a Movida é uma empresa que está há algum tempo na nossa carteira já. É uma empresa que eu gosto muito e atualmente ela representa 7,5% do nosso patrimônio. Ou seja, 7,5% do nosso patrimônio está investido em Movida. Não sei se você vai gostar disso ou não, porque ela é uma concorrente da Levaticar, né? É uma das 3 maiores empresas do segmento de locação de veículos. E foi fundada em 2006. Claro que eu não gostei do fato dela ser concorrente da Levaticar, mas se ela crescer assim, bacana, legal, essa minha dor passa rapidinho. Agora, só pra ninguém se confundir, você viu, né? O crescimento da Movida da semana passada para essa foi de 6,2%. E o Carlos acabou de trazer uma informação que a gente não costuma trazer na carteira deles e que a gente vai passar a trazer semana a semana. Toda vez que vier aqui o comentário de uma empresa, a que mais cresceu, a que decresceu, ou até de outras que não estão nesses extremos em alguns episódios, a gente vai revelar para você qual é a porcentagem que essas empresas representam na composição da carteira. Então, 7,5% da carteira é da Movida e você começou a embarcar aqui para explicar os fundamentos por trás disso. E a gente sabe que a Movida, até por isso ela concorre com a Levaticar, que um dia sairá do papel, ela atua no segmento de aluguel de carros para pessoas físicas e também, pensando assim, em gestão de frotas para as empresas, né, Carlos? Isso, esse é o segmento de atuação da Movida exclusivamente. E ainda falando dela, né, da governança corporativa dela também, é uma empresa controlada pelo grupo JSL, que é um dos principais grupos de serviços logísticos do Brasil. É um grupo com mais de 60 anos de história. E o negócio ele funciona de uma forma cíclica. Isso, para você entender o modelo de negócio, como que funciona? A Movida chega nas montadoras e compra os carros. Quando ela tem a posse desses carros, ela passa a alugar eles para as pessoas ou para as empresas, e no final dos contratos de aluguel, ou quando a Movida entende que está na hora de vender esses carros, ela vende os carros utilizados, compra novos carros e assim por diante, entendeu? Então é sempre um ciclo, compra, aluga, vende, compra, aluga, vende. E onde é que está a grande chave do sucesso, você diria? A chave do sucesso no negócio de locação de veículos, de uma forma geral, tá, primeiro, em comprar carros com desconto relevante, o que é possível só quando você tem ganho de escala, ou seja, quando você compra muitos carros, então o tamanho da empresa importa. Com os carros na mão, é muito importante a empresa manter sempre uma alta utilização dessa frota, concorda? Para estar sempre rentabilizando aquele carro. E, quando decidir vender os carros usados a preços bons e com agilidade. Ela precisa girar o ativo dela, que é o carro, de forma que o preço de venda seja próximo do preço de compra, talvez até um pouco maior. Então, entendeu? Você tem que ter descontos na hora da compra, vender bem e rápido, para isso ser uma soma zero e o seu resultado ficar no aluguel dos carros. Agora, se atendo ao mercado de um modo geral, nesse momento, por que investir nessa empresa? Bom, primeiro falando do mercado de locação de veículo atualmente. Aqui no Brasil, ainda é um mercado muito fragmentado. Existem muitas empresas pequenas tentando concorrer com as grandes e cada vez mais as 3 principais empresas do segmento, que são Localiza, Unidas e Movida, crescem a sua participação de mercado, ou seja, cada vez mais elas ocupam o mercado das pequenas. Ou seja, vamos supor que a demanda por aluguel de veículos se mantenha constante. O fato dessas empresas grandes estarem ganhando participação de mercado fazem com que ela tenda a crescer seu faturamento mesmo sem que o mercado cresça. É um movimento de consolidação do mercado de locação de veículos. Agora, quando a gente fala do mercado pro futuro, eu acredito que existe uma tendência aí estrutural
de substituição da compra de ativos, nesse caso o carro, por contratação de serviços, que nesse caso é o aluguel de carro, tanto por pessoas quanto por empresas. Esse sim é um movimento que vem ocorrendo em diversos segmentos, né? Como casa, por exemplo. Antigamente as pessoas queriam ter a casa para morar, a casa de campo, a casa de praia e por aí vai. Hoje em dia a gente quer ter no máximo a casa para morar e o resto a gente aluga, Airbnb e assim por diante. É uma mudança assim, conceitual mesmo, né? E é engraçado como isso tem muito a ver com o comportamento da sociedade ao longo do tempo. Eu também tenho a mesma percepção, acho que eu dobro a aposta aí que você está fazendo. Também me parece muito claro isso. As pessoas elas estão mais preocupadas em ter experiências, claro que isso é relativo, né? Depende da faixa etária, depende de uma série de questões, mas me parece muito mais forte a tendência por ter experiências do que se amarrar num único lugar ou ter um ativo ali fixo que você vai ter que cuidar de maneira sistemática. Para mim faz muito sentido esse raciocínio. Perfeito. Então quando você analisa o mercado de aluguel de veículos em si, ele tem uma grande expectativa de crescimento futuro, principalmente para essas três. Porque primeiro você tem um mercado que cresce e segundo você tem uma consolidação do mercado, entendeu? Esses efeitos somados são muito relevantes para o crescimento da empresa no futuro. E do ponto de vista financeiro, dá para dizer que é uma empresa sólida? A empresa financeiramente ela é sólida, e o operacional dela evoluiu muito rápido de 3 anos para cá e hoje em dia está muito bem ajustado. Mas o melhor de tudo está no preço de negociação das ações da Movida. Porque apesar de ser uma empresa sólida e com grandes perspectivas de crescimento, ela negocia atualmente a múltiplos relativamente baixos, principalmente por conta do impacto da pandemia na mobilidade. Isso trouxe um pessimismo muito grande para o segmento de locação de veículos. Então dá para dizer que quem compra a Movida hoje está pagando barato por uma empresa que está crescendo bastante. Exato. E lembra que eu dei um exemplo quando a gente explicou de Panvel? Que, por exemplo, quando a gente compra Bradesco, a gente está pagando múltiplo baixo por uma empresa boa, mas que não cresce muito. No caso de Panvel, a gente está pagando um múltiplo alto por uma empresa que cresce muito. Também faz sentido. A Movida, a gente está pagando um preço baixo, múltiplos baixos, por uma empresa que cresce muito, entendeu? Que poderia estar negociando a múltiplos altos. Cenário ideal. É o cenário ideal. E o que faz dela ser um dos meus investimentos preferidos atualmente. Assim, falando do mercado em geral, as 3 empresas de locação de veículos são boas opções de investimento. Tanto a Localiza, quanto a Unidas, quanto a Movida. A Localiza é a empresa mais consolidada das 3, é a maior, mas a Movida é a que possui o maior desconto entre preço e valor. E então a gente agora vira o jogo, inverte a parada e fala da empresa que menos cresceu ou até decresceu na nossa carteira. E é o caso de decrescer, porque a Panvel acabou recuando 10,3%. A Panvel, você está lembrado, aquela rede de farmácias que tem uma tradição forte no sul do país, uma das apostas do Carlos para médio e longo prazo. Foi uma escorregada grande da Panvel. Por quê, hein, Carlos? Foi grande, e aí é legal até complementar com base na minha tese, né, do porque eu tenho um pouco de receio de investir em empresas com múltiplos elevados. Porque qualquer pequena quebra na expectativa de crescimento afeta muito o potencial de valor e o preço da empresa consequentemente. O que aconteceu e que foi motivação dessa queda enorme de Panvel essa semana? Uma das principais concorrentes da Panvel no Sul, mais especificamente no Paraná, anunciou que vai abrir capital na Bolsa. Ou seja, ela vai ficar mais forte. E isso trouxe para o mercado um medo de que a Panvel não seja mais capaz de crescer o quanto o mercado esperava que ela fosse crescer. Chegou uma concorrência aí na vizinhança, então, que pode afetar o crescimento futuro dela. Daí esse recalibrar de expectativas por parte do mercado, né? Exato. Mas assim, nas minhas projeções, conforme eu comentei nessa análise de Panvel mais longa, eu continuo acreditando que a Panvel, apesar dessa abertura de capital da sua concorrente, é capaz de entregar o plano de expansão dela. E com essa queda no preço, para mim, a empresa ficou ainda mais atrativa para se investir. Então, inclusive,
eu aumentei a participação dela na nossa carteira. Hoje em dia ela está representando 6% da nossa carteira e eu não descarto aumentar mais se os preços dela caírem mais ainda. @os 10 mil deles, porque o seu tempo também rende nas redes sociais. Vamos para a nossa série, a série especial sobre como calcular o valor de uma empresa. O valuation está em jogo. Você lembra, né? Lá atrás, rápido e rasteiro, foram dadas várias pistas, dicas e o Carlos preparou um material super completo para te ensinar o passo a passo. Entender o mercado em que a empresa atua, entender a empresa, pesquisar essas informações em fontes confiáveis, analisar a situação financeira da empresa. Depois disso tudo, balancear. Vale a pena investir nessa empresa? Porque se valer, depois de toda a pesquisa, então você começa a estimar efetivamente o valor dela e vai para frente aí no trabalho. Para além de tudo isso, chega a hora de projetar os resultados e a situação futura da empresa para pelo menos os próximos 5 anos. É o passo da novidade que você divide com a gente no capítulo de hoje da série, Carlos. Por que projetar os resultados é tão importante? Bom, antes de entrar nesse assunto, eu acho que é importante só eu fazer uma colocação aqui. O nível de detalhamento dessas projeções depende muito do que você quer. Então, por exemplo, um profissional de mercado, um analista de banco, um analista de gestora, um gestor especificamente, normalmente ele vai projetar linha a linha do balanço, linha a linha da demonstração de resultado, vai projetar fluxo de caixa, porque ele precisa de exatidão, ele está tomando conta de dinheiro de terceiros ou ele está prestando informação para terceiros tomarem uma decisão e é a profissão dele, então o detalhamento é super importante. Quando a gente fala de um investidor comum, um investidor pessoa física, esse nível de detalhe talvez não seja tão importante, entendeu? É melhor você conseguir olhar grandes números, ter projeções mais no cenário macro da empresa, do que você acertar na vírgula qual que vai ser o lucro daqui a 5 anos. E como a gente está falando para você, investidor pessoa física, aqui eu vou falar como projetar os resultados de uma empresa de uma forma mais genérica, tá bom? Que já é mais do que suficiente para você projetar o valor de uma empresa daqui a algum tempo. Então, o que você tem que fazer? Nos passos anteriores, principalmente no último que a gente comentou, você já tem que estar entendendo os números da empresa, né? Então você vai saber quando que o ativo de uma empresa cresce e por quê. O que faz o faturamento da empresa crescer ou diminuir, o que faz os custos aumentarem e diminuírem, a que eles estão expostos e assim por diante. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar todo esse conhecimento que você tem dos números da empresa passados e a partir do que você espera para o futuro, você vai projetar principalmente, aí nesse caso, para decifrar o valor da empresa, a demonstração de resultado. Então, por exemplo, começando pelo faturamento. Quanto será que o faturamento deve crescer ou cair nos próximos anos, baseado no que vai acontecer com o país, se for uma empresa que atua aqui domesticamente, baseado no mercado que atua, baseado nas informações que você tem. Quanto será que esse faturamento vai crescer ou diminuir? Legal, você projetou o faturamento da empresa para os próximos anos. Depois disso, quanto será que vai ser o custo da mercadoria vendida? Será que a empresa vai manter as suas margens brutas de lucro? Será que a margem bruta tende a crescer com economia de escala? Será que tende a cair com pressão de custo? Tudo isso você vai conseguir perceber baseado na sua análise passada da empresa, entendeu? Você consegue projetar esses números. Aí você chega no lucro bruto da empresa. Depois disso, você vai olhar o comportamento das despesas gerais, administrativas, com vendas. Muito parecido com o custo das mercadorias vendidas. Será que as margens vão subir? A empresa ganha escala? Será que vão cair? A empresa vai ter que contratar mais gente do que o crescimento de faturamento? E assim por diante. E você chega no lucro operacional. Depois você vai projetar a parte de resultado financeiro também, o quanto que a empresa deve estar endividada, o quanto que ela deve gastar de despesas financeiras, o quanto ela deve receber de receitas financeiras. O imposto que ela vai se pagar, você pode usar sempre a alíquota padrão, que é 34% ao ano em cima do lucro antes de impostos. E aí você projetou o lucro líquido da empresa.
ele pode estar crescendo ou caindo lá para frente, né? É importante também você, se possível, projetar os fluxos de caixa, mas isso é um pouco mais complexo, eu posso explicar especificamente lá para frente. Mas baseado nisso, você vai perceber o quê? Se o lucro da empresa está subindo ou se está caindo. E o quanto. Com essa percepção, você consegue começar a estimar o valor da empresa, que é o objeto do próximo episódio. E sabe o que eu achei mais legal? É que basicamente esse que é o 6º passo que a gente está dando na série, é você temperar com o futuro os vários números que você levantou, os vários dados que você acabou hierarquizando, organizando, levantando, enfim, de um modo geral. E assim, até uma coisa que é importante salientar aqui, o que é importante você projetar lá para o futuro é o que é plausível, entendeu? Então, assim, se acontecer uma coisinha errada aqui, a gente mora no Brasil, a gente sabe que tudo não é uma maravilha, mas também nada é muito ruim. Num cenário normal, quanto será que essa empresa vai gerar de lucro no futuro, entendeu? Você não tem que projetar nada muito otimista, nem nada muito pessimista, é só o que é plausível baseado nas informações que você tem. E assim, não é nada que você fez hoje e tem que manter isso para sempre. Conforme surgem informações novas, você ajusta as projeções se for necessário. Diário do Investidor. A gente já chegou a falar aqui nesse podcast que se a gente tivesse um mascote, ele chamaria longo prazo. Você está mais do que cansado de saber que, dentro de uma perspectiva fundamentalista, ter o médio e o longo prazo na cabeça é central. A gente também já chegou a falar aqui, em algum momento, de juros compostos, mas eu quero, nesse Diário do Investidor, dar a devida atenção a eles. Eu vou te convidar a fazer um cálculo rápido, que eu me peguei fazendo esses dias e, de coração, eu assustei com o que eu vi. Porque quando a gente coloca na matemática, os números não mentem, a gente espia os números e fica tentando interpretar aquilo e atribuir sentido, e o sentido foi dos mais estupendos para mim. Vamos fazer uma conta simples aqui. Vamos supor, né, que eu consegui juntar com muito empenho 10 mil reais. 10 mil reais, eu tenho 10 mil reais. E vamos supor que a cada ano esse dinheiro renda 10%. Dentro das estratégias que eu optei para compor os investimentos desses 10 mil reais, eu consigo aí, em média, 10% de rendimento ao ano. Significa que para eu chegar em 80 mil reais, se os juros são simples, ou seja, se não são juros sobre juros, eu preciso de 80 anos, concorda? 10 mil reais no começo da trajetória, a cada ano 10% de aumento, é só juros simples, então em 80 anos eu chego a 80 mil reais. Bacana. Agora vamos para o outro lado. Se a brincadeira é com juros compostos, muda um pouquinho a contagem do tempo. Porque se você tem 10 mil reais, consegue 10% de crescimento ao ano, mas é juros sobre juros, para você chegar em 80 mil, a gente está falando de 21 anos. Carlos, se eu tivesse que esperar 80 anos para transformar 10 mil em 80 mil, eu estaria aqui todo cansado e não necessariamente aproveitaria as experiências que esses 80 mil poderiam me proporcionar. Mas quando a brincadeira vai para os juros compostos, fica bem mais gostoso de temperar esse raciocínio, hein? É impressionante, é incomparável, né? São distantes em termos de resultado, juros simples e juros compostos. Assim, é por isso que eu sempre bato muito da tecla do longo prazo e de deixar o seu dinheiro investido e ter paciência, né? Porque o que é o juro simples? O juro simples é você sempre que ganha alguma coisa, você tira para você e gasta. O juro composto você ganha, você deixa lá, esquece lá e deixa rendendo. Isso é o que a gente pretende fazer com os nossos 10 mil. E, passando dos 21 anos, eu espero que a gente esteja no mínimo com esses 80 aí. Vamos ver. Tá certo. E aí, ainda em cima do raciocínio dos juros compostos, quando é que vira os 100 mil deles? Numa estimativa aqui tranquila. Se em 21 anos esses 10 mil viram 80, vamos arriscar que em 25, 30, estourando os 100 mil chegam lá, ou é muita audácia? Na verdade, os 100 mil chegam mais cedo do que você está imaginando aí. Eu precisaria fazer a conta agora, mas para você ter uma ideia, com 28 anos de investimento, a gente estaria com 160 mil. A gente já teria dobrado de novo. Eu fico até emocionado aqui. Até engasguei aqui. Próximo quadro, produção. Os 10 mil deles. Carteira de notícias.
fechamento de vagas de trabalho ficou abaixo do esperado em junho. Segundo a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, o Brasil perdeu quase 11 mil vagas formais de trabalho no mês passado, contra projeções que davam conta de um corte de 10 vezes mais postos de trabalho. Ainda assim, o semestre fechou com um recorde de 1.200.000 postos eliminados durante a crise. Claro, disse assim, é ruim, mas é boa, né? É ruim porque nunca é legal ver postos de trabalho sendo fechados, mas em contrapartida, dada a situação, as expectativas de perdas de emprego eram muito maiores do que isso. Então o mercado reagiu positivamente, porque a gente teve menos empregos fechados e com isso a recuperação do emprego pode ser mais rápida do que o previsto. O Federal Reserve, Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu manter as taxas de juros do país na faixa entre 0% e 0,25%. E reforçou que vai usar todas as suas ferramentas para apoiar a economia norte-americana nesse momento classificado como desafiador. A decisão pela manutenção dos juros já era esperada pelo mercado. O Banco Central dos Estados Unidos também informou que vai manter os juros próximos a zero pelo tempo necessário para a economia se recuperar das consequências do surto de coronavírus, afirmando que a trajetória da atividade dependerá do curso do vírus. O mercado reagiu positivamente à decisão. A decisão, na verdade, de juros já era esperada, né? Mas o comunicado do Fed veio naquele tom de assim, eu vou colocar dinheiro na economia o quanto for necessário, né? É o remédio que o mercado adora. Então o mercado reagiu super bem, a bolsa subiu muito no dia, aqui, lá fora, mas a gente tem que acompanhar porque tem que ver até que ponto essa injeção exagerada de dinheiro é saudável e é sustentável. A farmacêutica americana Moderna anunciou que começará a terceira fase de testes da vacina experimental contra a Covid-19 e que conseguiu dobrar o financiamento governamental do projeto para 955 milhões de dólares. Num comunicado, a empresa afirmou que modificou o contrato com a Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado de Biomedicina, BARDA, a sigla em inglês, para ampliar em 472 milhões de dólares a quantia inicial destinada ao desenvolvimento da vacina mRNA 1273, que entra agora num estágio avançado. É a corrida em busca da vacina que continua, Carlos. O mercado também reagiu positivamente a essa notícia, né? A gente tem várias vacinas correndo simultaneamente, né? O mundo inteiro buscando uma solução para acabar com a pandemia do coronavírus. E a terceira fase é a última dos testes, né? Depois disso, começa a produção e começa a distribuição da vacina. Vamos ver. Estamos aqui na torcida para que a vacina saia o mais rápido possível. Isso vai ser bom para a população e bom para a economia. Nós e literalmente a torcida do Flamengo. A economia dos Estados Unidos sofreu a maior retração de sua história no segundo trimestre. O produto interno bruto dos norte-americanos encolheu 32,9% no período de abril a junho em relação aos primeiros 3 meses do ano. O maior dos registros de queda trimestrais desde 1947, segundo a estimativa inicial do Departamento de Comércio. Ainda nessa toada, a Alemanha registrou no segundo trimestre deste ano uma queda histórica de 10,1% do PIB, consequência das medidas de restrição aplicadas para limitar a propagação do coronavírus, sabemos todos. Na comparação com o segundo trimestre de 2019, a queda foi de 11,7%. Aqui você vê como o que eu sempre falo de comparar com as expectativas do mercado é importante. Por exemplo, com relação à Alemanha, a queda de 10% foi maior do que o esperado, então a reação nesse caso foi negativa. Já em relação aos Estados Unidos, que caiu muito mais de 32%, a queda foi menor do que o esperado pelo mercado. Então a reação na queda maior dos Estados Unidos foi positiva e a reação na queda menor da Alemanha foi negativa. Mas no geral ficou ali no 0-0, como é um dado passado, né? O mercado teve uma reação pequena em cima desses fatos. Mais do que o fato, as expectativas em torno do fato. Palavra em ação.
Nesta semana, o papo foi com João Pedro Araújo. Ele é gestor de recursos e uma de suas especialidades é a de investimentos na área imobiliária. De saída, eu perguntei como se faz para investir em imóveis. O investidor pode realizar esse tipo de investimento de duas maneiras, diretamente ou indiretamente. Diretamente é aquele investimento que o próprio investidor vai tomar todas as decisões e o próprio investidor que é responsável por todo o investimento imobiliário. Então, por exemplo, uma pessoa pode comprar um imóvel com o intuito de alugar, ou ele pode comprar uma casa para reformar e vender, ou até mesmo comprar um terreno para fazer um desenvolvimento de um edifício. O principal ponto é que todas as responsabilidades e todas as decisões de gestão é do próprio investidor. Tudo fica no nome dele. Já os investimentos indiretos, o mais famoso deles são os fundos imobiliários. Nesse caso, o investidor delega o poder de decisão sobre os investimentos para um gestor. E esse gestor vai ser responsável por adquirir os imóveis, de colocar para alugar, de fazer o desenvolvimento do edifício. Então, esses são os dois principais modos de realizar os investimentos imobiliários. Sobre as características de um fundo de investimento imobiliário, João destaca. Um fundo de investimento imobiliário não é nada mais do que a comunhão de recursos de investidores, que podem ser pessoas físicas ou empresas, que têm um objetivo em comum, que é realizar um investimento imobiliário. Normalmente, esses investidores, também chamados de cotistas, contratam um gestor que ficará responsável pela execução da estratégia do fundo. O gestor vai ficar responsável desde a aquisição do imóvel, controle dos ativos, recebimento dos aluguéis e repasse para os investidores e toda execução da política de investimento. Os fundos de investimento imobiliário têm a característica de serem fundos fechados. Isso significa que o investidor não consegue entrar e sair dele a qualquer momento. Porque imagina um investidor que quer sair de um fundo e o gestor teria que vender uma parcela do imóvel para restituir o investidor. O gestor não consegue fazer isso. Então, por esse motivo que os fundos imobiliários são negociados em bolsa. Você não consegue sair dele, mas você consegue vender as suas cotas para outra pessoa. Sobre as diferenças entre investir num imóvel diretamente e num fundo imobiliário, o João lista. São 5. A primeira delas é a liquidez. Um fundo imobiliário é negociado em bolsa, então você pode adquirir ou vender cotas diariamente, com uma alta liquidez. Já se você comprasse um imóvel diretamente e quisesse vendê-lo, é um processo muito mais longo. Você ia ter que anunciar, esperar as ofertas, formalizar a venda, e esse processo muitas vezes pode demorar meses. A segunda principal diferença são os impostos. Os rendimentos distribuídos por fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, enquanto os rendimentos de um imóvel adquirido diretamente estão sujeitos à tabela progressiva de imposto de renda. Isso é um enorme benefício dos fundos imobiliários. A terceira diferença é a qualidade dos investimentos. Num fundo imobiliário, você está junto com outros cotistas, você tem um capital maior. Então, com isso, você consegue comprar ativos melhores, como uma laje inteira, um shopping center, entre outros ativos bons. Se você fosse adquirir sozinho, apenas com o seu capital, é provável que você compre um ativo com uma qualidade inferior. A quarta diferença é a simplicidade de realizar o investimento. Um fundo imobiliário é muito simples de você se tornar investidor. Você precisa abrir uma conta numa corretora e realizar uma aplicação. Você consegue fazer isso em 20 minutos, às vezes. Já se você fosse realizar um investimento diretamente, é um processo bem mais burocrático e demorado. A quinta e última diferença é o montante investido. Hoje, os fundos imobiliários são um investimento muito acessível. Com R$100 você consegue adquirir uma cota de um fundo imobiliário. Já se você for realizar um investimento direto, você vai precisar adquirir o imóvel inteiro. Então, é um montante muito maior que você precisa ter para conseguir realizar esse tipo de investimento. Mas se engana quem pensa que os fundos imobiliários são todos iguais. Há tipos específicos. Os fundos imobiliários podem ser divididos em dois tipos: os fundos de papel e os fundos de tijolo. Os fundos de papel são aqueles que investem em títulos lastreados em imóveis. Por exemplo, a LCI, que é a letra de certificado imobiliário, e a CRI, que é o certificado de recebíveis imobiliários. Esses são títulos de renda fixa, que o investidor está emprestando dinheiro com um lastro imobiliário no final.
e para isso ele sabe previamente qual que é a rentabilidade que ele vai ter, sendo pré ou pós-fixada. Já os fundos de tijolo, eles compram os imóveis diretamente e eles podem ter uma subdivisão que são os fundos de tijolo para renda e os fundos de tijolo para venda. Os fundos para renda são aqueles que compram os imóveis com o objetivo de receber um aluguel mensal, uma renda mensalmente daquele ativo imobiliário. Já os fundos para venda têm como objetivo ganhar pela valorização do imóvel. Então é muito comum a gente ver fundos que compram um imóvel, reformam e vendem, ou adquirem um terreno para fazer um prédio e ter um ganho financeiro pela venda e não pela renda. E quais os riscos de se investir num fundo imobiliário? A maioria deles é muito semelhante dos riscos de você adquirir um imóvel diretamente. Então, por exemplo, se você investe em um fundo que o objetivo do fundo é ter imóveis alugados e receber uma renda desses imóveis, o risco é o mesmo de você ter um imóvel diretamente, que é do inquilino deixar de pagar o aluguel, do inquilino sair do imóvel e você ter uma vacância muito alta, ou é o risco de você não conseguir vender aquele imóvel, né? Já os riscos específicos que tem em fundos imobiliários e não tem em imóveis adquiridos diretamente, são os riscos de mercado, que é o risco da oscilação da cota em bolsa de valores, ou o risco de liquidez, de você querer vender a sua cota e não ter algum comprador para adquirir aquela sua cota. Quando você balanceia todos esses riscos, você consegue analisar se aquele é um investimento estratégico ou não. Aliado aos riscos, você vai desenhar um cenário para aquele investimento. O mercado de imobiliário está bom ou não está bom? Os preços estão subindo ou estão caindo? E adicionalmente, você vai pegar aquele investimento e comparar com outros investimentos. Então, títulos públicos, investimentos em ações. E com esse panorama geral de riscos e cenário, você consegue avaliar se o investimento é adequado ou não. Por fim, João Pedro Araújo revela o que acha sobre investir nessa área no cenário atual. Na nossa visão, o futuro de fundos imobiliários pode ser bastante promissor. Nossa tese está baseada em 3 pontos. O primeiro dele é a taxa básica de juros num nível muito baixo. Para você ter ideia, hoje investimentos em renda fixa rendem 2,25% ao ano. Há não muito tempo atrás, a gente via esse mesmo rendimento em apenas um único mês. Isso resulta que os investidores, para buscar rentabilidade maior, têm que ir para outros tipos de investimento, e fundos imobiliários é um forte candidato. O segundo ponto está no setor imobiliário. Os preços de imóveis e os preços de aluguéis estão muito deprimidos, eles caíram muito e têm um potencial para subir. O terceiro e último ponto é a indústria de fundos imobiliários. Ela vem se desenvolvendo bastante nos últimos anos. Então são novos fundos no mercado, com maior liquidez, mais cotistas. Para você ter ideia, de 2018 até hoje, a liquidez de fundos imobiliários multiplicou por 4. O maior risco que a gente vê para os fundos imobiliários está na parte da crise sistêmica. Uma crise sistêmica mais profunda pode afetar todos os setores de fundos imobiliários. Então, antes de escolher um fundo e um setor, fique atento a esses pontos. Quais são os potenciais para crescimento dos fundos e quais são os riscos que ele está envolvido. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Beabá da Bolsa. Olha que expressão, hein? Múltiplos de negociação das empresas. Que isso significa? E não é um monstro de 7 cabeças, pelo menos assim, conceitualmente falando, dá pra entender, Carlos. Você tava me contando nos bastidores, conte pro Brasil e pro mundo agora. Os múltiplos de negociação das empresas é algo que você ouve muito no mercado. Acho que mesmo quem só começou a olhar deve ter ouvido, essa empresa negocia a 10 vezes o lucro, essa empresa negocia a 2 vezes o valor patrimonial e assim por diante. O que são os múltiplos de negociação da empresa? Eles são comparações do preço pago ao se investir na empresa com dados contábeis da empresa, entendeu? Vamos para um exemplo aí. Eu vou trazer aqui o primeiro exemplo, que é o mais comum, que é a relação preço
por lucro. O que é a relação preço por lucro? Vamos supor que você investiu em uma empresa que vale R$10, que custa R$10, o preço da ação é R$10. Foi lá, R$10, pá. E o lucro por ação da empresa anual atualmente é de R$1. O que aconteceu aqui? Você pagou 10, é o preço, por um lucro atual de R$1. Ou seja, sua relação preço-lucro nesse investimento é de R$10. O que isso significa, tá? Que se a empresa não crescer nem retrair lucro nos próximos anos, em 10 anos você recuperou seu investimento em lucros da empresa, entendeu? Então é o tempo que você demora para receber em lucros o que você investiu. Quer dizer, é uma referência para o investidor, é uma das pistas que ele tem para entender se vale a pena entrar ou se não entrar. Mas não é tão simples assim, né, Carlos? Porque tem pegadinha, muitos números de repente não refletem exatamente a realidade de médio prazo. Tanto é que a gente vai ter que voltar para isso no próximo episódio, né? Exato, porque assim, quando você olha o preço por lucro, o que acontece? Eu acabei de falar que é o tempo que demora para você receber o seu investimento de volta. Então, teoricamente, quanto menor a relação preço por lucro, mais atrativa a empresa, concorda? Só que acontece, primeiro assim, empresas são diferentes, né? Aqui a gente está falando em lucros constantes, só que existe o fator crescimento de lucros. Ou seja, se é uma empresa que os lucros crescem muito ano após ano, faz mais sentido você pagar uma relação preço por lucro de 30 nela do que pagar uma relação preço por lucro de 10 em uma empresa que os lucros decrescem, entendeu? Porque lá na frente você vai acabar recebendo mais lucros nessa que você pagou mais do que na que você pagou menos. Então esse é o primeiro ponto. Não necessariamente uma empresa que negocia a múltiplos mais baixos de preço por lucro é a melhor empresa para se investir. Fora isso, existem também algumas pegadinhas ao se analisar esses múltiplos que é muito importante você ficar de olho e eu vou comentar sobre elas no beabá seguinte. Combinado? Combinadíssimo. Próximo episódio, episódio 13, tem complemento aí para múltiplos de negociação das empresas. Os 10 mil deles. O nosso ibobesta, esse menino, Caio Melo, você sabe, né? Você conheceu a saga no episódio passado. A gente estava procurando o ibobesta, que ele não tinha enviado nada. Aí ele fez questão de lembrar, a mim e a todos, eu estou de férias. Falei, tá bom, tá de férias, tudo bem. Aí eu falei, bom, tá de férias, tem mais é que descansar, tem que desligar. Qual não foi minha surpresa quando eu abria o meu e-mail e vi lá um boletim do ibobesta? Ele me mandou em plenas férias um boletim. Aí eu fui dar uma ouvida, né? Falei, mas que negócio é esse? Será que é pegadinha, né? Só pode ser. E não é que ele trouxe algumas reflexões assim de viajante? Quero ouvir e quero que todo mundo ouça também. Chega mais, é hora do nosso... Ibobesta! Ibobesta! Pessoal, como vocês sabem, eu entrei de férias, mas nem por isso vou deixar de dar as caras aqui no programa. Tava pensando em qual destino turístico eu ia visitar nas férias. De 2021 só se for, porque por enquanto nada da pandemia passar. O único avião possível é o modo avião do celular. Passando tudo isso, vai dar uma baita vontade de viajar mesmo. Fui pesquisar os destinos mais procurados do Brasil. Entre eles estavam Porto Seguro e Foz do Iguaçu. Bom, Porto Seguro é um destino ótimo mesmo, mas será que essa procura por lá se deve à praia de Arraial da Ajuda? Porque, olha, independente da ajuda que essa praia oferecer, a gente vai estar precisando, viu? Além disso, em Porto, a principal atração durante a noite é a chamada Passarela do Álcool. Vai voltar a ter esse nome depois, porque por enquanto mudaram para Passarela do Álcool em Gel. E Foz do Iguaçu também é um lugar lindo. O único ponto é que a melhor vista de lá fica na Argentina, sabiam disso? Claro, afinal de lá dá pra ver o Brasil. Pensando fora do país, eu sou um cara que busca destinos incomuns. E aí, que tal a Coreia do Norte? O risco de saúde não seria tão alto. Afinal, eles já fazem quarentena e isolamento social dos outros países, já não é de hoje. Mas pior que o país não tá nem entre os menos visitados do mundo. Existem países como o Butão, que são ainda menos procurados. Os turismólogos dizem que isso se deve a um alto investimento necessário com baixo impacto.
É que nem investir numa empresa de nome que tá passando por crise de imagem, sabe? Como eu gosto de esporte, se eu fosse pra lá ia tentar assistir um jogo de futebol, porque desde a infância que eu não tenho contato com futebol de botão. Ah não, pera, não é o mesmo, né? Enfim, tá na hora de eu passear até a sala da minha casa e mais tarde talvez eu jogue sal grosso na bacia pra matar um pouco a saudade da praia. Até mais, pessoal! No radar. No radar. Anota aí, coloca na agenda, porque o que for falado aqui é importante para você como investidor. Por exemplo, decisão da taxa de juros no Brasil. Vem aí, né, Carlos? Esse é sempre um fator importante para a gente ficar de olho, ver quais são as decisões tomadas pelos principais agentes de política monetária brasileira e, além disso, ver qual que é a perspectiva deles para o futuro, né? Será que teremos juros ainda mais baixos? Será que chegou o momento de parar de reduzir juros, de subir? Tudo isso é muito importante para a economia de uma forma geral e para a bolsa em si, então vamos ficar de olho. Pois é, o Copom vai decidir então qual será a taxa de juros no Brasil, todo mundo ligado. Vamos falar também das PMIs nas principais economias do mundo. A gente está falando desse conjunto de dados nos Estados Unidos, na zona do euro e na China. A gente pode entender PMIs como sendo o quê, Carlos? É como se fosse um termômetro das atividades, né? Principalmente industrial e de serviços, e a gente tem o termômetro geral. Quem quiser pesquisar PMIs, né, ou PMIs, dependendo da língua que você vai adotar, no Google, é o seguinte: é um indicador que mede várias coisas. Se ele está acima de 50, significa que a economia no local está em expansão, que o setor industrial ou de serviços ou no geral está em expansão. Se tiver abaixo de 50, significa que está em retração. Então é importante a gente ficar de olho para ver como atualmente as economias dos Estados Unidos, dos principais países da zona do euro especificamente, e da China estão se comportando. Oh my goodness, meu Deus, fiquei emocionado aqui que você falou em inglês. PMIs, PMIs, embananou tudo aqui, mas vamos pra frente. Olha só, tem que ficar de olho o investidor ligado nos dados relevantes, na divulgação do payroll e da taxa de desemprego nos Estados Unidos. Fala aí, Carlos. Esse é um dado sempre muito aguardado, né? É o relatório de empregos do mês fechado nos Estados Unidos. O payroll, para quem não lembra, ele divulga a criação ou destruição de empregos ao longo do mês. Então, é bom ficar de olho, porque se a gente tivesse surpresa para algum dos lados, né, tanto negativo quanto positivo, o mercado tende a ter uma forte reação. Essa dica vale ouro. Hoje a dica da semana é com ele, é com o Carlos. Carlos, você tá bonzinho, vai passar um filme pra galera, você vai ser aquele professor mais tradicional, vai passar aqueles livros densos. Fala aí, qual que é a pegada desta dica vale ouro nessa semana aí? Nesse isolamento social aqui vale uma maratona de Netflix, né? Então vamos de série. O que eu vou indicar hoje pra vocês é uma série que eu gosto bastante. Acho que não pelos ensinamentos em si, tá? Mas pelo conteúdo, pela produção e pelo tema. É a série Billions. Em resumo, ela retrata dois extremos, tá? A gente tem, de um lado, um personagem principal, que é o Bob Axelrod, que é um cara que saiu do nada e se fez no mercado financeiro. E, durante a série, ele já é um multibilionário, além de ambicioso, muito ganancioso. E, do outro lado, a gente tem um procurador geral do estado de Nova York, que trava uma batalha com o Bob Axelrod para tentar prender ele de qualquer maneira. E aí a gente tem a mulher do procurador trabalha pro Bob, então é uma trama super legal, super eletrizante e que mostra para você, é claro que com muita ficção, um pouco dos podres do mercado financeiro também. Então vale a pena acompanhar e se gostarem, é só falar com a gente. É isso aí, depois comenta aí se você curtiu, se a dica foi bacana. Você falou de ambição e ganância, eu lembrei de Mário Sérgio Cortella, brilhante filósofo, professor. Ele tem, em uma das palestras, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala, cuidado quando
a ambição vira ganância. São conceitos completamente distintos. Ambos são combustíveis para você caminhar numa direção que você quer, em busca de um objetivo que você quer. Mas um deles faz você muitas vezes tropeçar nas próprias pernas. É a ganância. Fica aí como dica, Billions, então. Pipoca na cozinha ali, preparadinha, e boa maratona para você. Nas redes sociais, siga a gente, @os 10 mil deles. Vamos mandar abraço! Aê, agora é a hora de interagir com a galera que faz o nosso projeto acontecer, porque no fundo é isso, né? Por que a gente trata esse projeto aqui com tanto carinho? Por que a gente faz questão de pensar num conteúdo que faça diferença no teu dia a dia aí como investidor, ou mesmo num conteúdo que te inspire a investir? Por respeito, sobretudo, ao seu tempo, por vontade de poder contribuir com a educação financeira do Brasil, de modo que você aí na ponta final, que dá o play nos nossos episódios, que ajuda a gente na divulgação do projeto, você é a razão de ser do nosso trabalho. Quero mandar um abração aqui pro Rafael Capelo, menino empreendedor. Ô, louco, outro dia eu tava andando aqui perto numa avenida, eu vi ele lá ajeitando a fachada da hamburgueria dele. Muito bom, Rafa, sucesso por aí, tá com a gente nos 10 mil deles também. Abração pro Maurício Massari, esse tem perfil e gosto de investidor, tá estudando aí para fazer cada vez mais bonito. Abração pro Giba Bueno e um beijo aqui pra Alessandra Petralha, tá aí, uma mulher super importante na minha caminhada. Um beijo carinhoso pra ela, tá com a gente, tá sempre aí de episódio em episódio aprendendo a lidar com esse mundo dos investimentos. E para fechar a sessão abraço beijo aqui, o nosso beijo também para Ana Carneiro, mais uma das mulheres que mergulham nesse mundo dos investimentos e que também pretendem fazer bonito dentro dele. Super bacana. Você acompanha a nossa página lá no Instagram, @os 10 mil deles, é por lá que boa parte dessas pessoas e outras interagem com a gente, mandam um alô e fazem perguntas, como por exemplo a Juliana Balieiro. Já ouviu falar nesse nome? Não. Se você nos acompanha desde o começo, você sabe que a Juliana Balieiro é a voz padrão aqui do nosso podcast. É ela que, com a brilhante voz que tem, empresta a sua interpretação para as vinhetas que a gente coloca aqui entre um quadro e outro. Enfim, super parceira. Beijo para ela. E ela faz uma pergunta aqui, Carlos, super assim interessante e instigante. Ela traz a ideia de reinvesting. Diz ela que ouviu falar na possibilidade de fazer investimentos nesse tal de reinvesting. Foi oferecida a ela uma opção de participar com uma determinada quantia e ela seria capacitada para operar dentro dessa plataforma de um alavancamento de 1:30. Então, assim, em resumo, é uma proposta para ela investir uma quantia num sistema reinvesting, que você vai explicar para a gente o que é, sob a expectativa de alavancamento de 1:30. Entendo eu que, portanto, se ela investir $1, ela estará operando $30. Ela, com uma quantidade pequena de recurso, vai poder operar de maneira alavancada uma quantidade grande de recursos. O que pode ser muito bom se a coisa crescer e o que pode ser uma tragédia se a coisa despencar. Conta aí um pouquinho do que você pode contribuir com essa história que a Ju compartilhou com a gente. Olha, Ju, eu dei uma olhada por cima, tá? Aqui até pesquisei a partir dessa pergunta. Primeiro, assim, o que é a Reinvesting? Ela é uma espécie de corretora, tá? Como se fosse uma XP lá fora. Aí, assim, o primeiro ponto que me chama a atenção e que eu não gosto. A bolsa que ela opera é a bolsa do Chipre. Então, assim, por que é uma corretora que está no Chipre, né? Num país grande? Isso já mostra que, assim, talvez a segurança de se investir lá não seja tão grande. Quando você fala dessa proposta de $250 para você fazer o treinamento e operar lá, isso aí é como se fosse uma proposta de captação de clientes mesmo, né? Então, para a Reinvesting, interessa colocar esses $250 para você investir lá, com a expectativa de que você vai começar a investir, gerar uma espécie de corretagem para eles, né? Que é no spread que a gente chama, e colocar mais dinheiro lá para operar por eles, entendeu? Então é uma espécie de tentar atrair investidores. Agora, por último, falando do que você consegue operar lá e o porquê da alavancagem. Lá você opera os contratos chamados de CFD, que são contratos por diferença. O que é isso? Você aposta na diferença do preço, se o preço vai subir ou se vai cair, e não comprando o ativo especificamente. Então você não compra uma ação, é como se fosse uma opção. Você não compra ação a 10, você compra uma opção de que a ação daqui a 1 mês ou 2 meses vai valer 12, não 10.
e por isso você consegue se alavancar. Mas o problema da alavancagem é que ela é para os dois lados, né? Então, é 1 para 30 para cima, mas é 1 para 30 para baixo também. E é operações de mercado de uma forma geral. Então, você vai apostar em subida ou queda do petróleo, subida ou queda do dólar contra o euro. Então, assim, você tem que entender, é uma coisa muito mais de trading, né? E muito menos de análise fundamentalista. E é importante, de novo, ficar de olho na segurança de se investir por essa empresa, tá bom? Bom, e outra pergunta que pintou aqui pra gente é do Mark Norio. Ele, lá pelo Instagram, fez o seguinte questionamento: como ter uma boa avaliação dos fundamentos de uma empresa? Bom, boa parte disso você compartilhou com a gente na série especial sobre como calcular o valor de uma empresa, né, Carlos? Sim, essa é uma pergunta complexa, né? Apesar de curta, ela é complexa. Por quê? Primeiro, é aquele negócio, você tem que entender o mercado que a empresa atua e a empresa. Porque quando você entende essas duas coisas, você sabe como analisar os fundamentos da empresa, né? Então, por exemplo, não necessariamente uma empresa que cresce muito é melhor do que uma empresa que não cresce, entendeu? Tudo depende da análise que você faz. Quando você analisou o mercado e a empresa, você tem que analisar muito bem a situação financeira da empresa. Então, primeiro, a situação de solvência dela, o que é isso? Ela tem dinheiro suficiente para pagar as dívidas dela ao longo do tempo, no longo prazo? Ou é uma empresa muito endividada e que corre um risco grande de insolvência, ou seja, um risco de falência? Segundo ponto, é uma empresa que está financeiramente líquida? O que é isso? Aí, solvência a gente falou de longo prazo, liquidez é de curto prazo, ou seja, o que ela vai ganhar nos próximos meses, no próximo ano, mais o que ela tem de dinheiro, é suficiente para pagar as dívidas que ela tem que pagar nesse mesmo ano ou não? Se não for, ali tem um risco grande de falência também, entendeu? Então, isso é a situação financeira da empresa, que é a primeira coisa que você olha. Com isso, ok, você vai ter que olhar as demonstrações de resultado da empresa para verificar se é uma empresa que vem crescendo faturamento ou vem diminuindo, é uma empresa que vem crescendo margens de lucro ou vem diminuindo, e por consequência disso aumentando ou diminuindo o lucro. Se é uma empresa que cai lucro, a tendência é que a situação financeira dela ao longo do tempo se deteriore. Se é uma empresa que dá prejuízo, então nem se fale. E por último, analisar o fluxo de caixa dela, né? Então, o que ela está falando ali no balanço patrimonial e na demonstração de resultado é verdade? Realmente está entrando dinheiro na empresa, no caso de uma empresa lucrativa, ou ela está distorcendo a sua análise de alguma forma, entendeu? Então você tem que olhar por último o fluxo de caixa para ver se a demonstração de resultado condiz com a realidade. A partir disso você consegue ter uma boa noção dos fundamentos da empresa e a partir daí projetar o futuro dela para determinar o valor. Eu só complementaria dizendo: Mark Norio, meu nobre, dá uma ouvida nos episódios da série sobre como calcular o valor de uma empresa, que para além dessa resposta você vai ter o aprofundamento de todos os conceitos e vale muito a pena. Com isso a gente está encerrando o nosso 12º episódio. Você sabe que aqui você é quem decide, você é quem manda, então você pode nos ouvir pelo player da sua preferência: Pocket Casts, Spotify, WeCast, Castbox, Player FM, Podbean, Deezer, Stitcher, TuneIn, Overcast, Podcast Addict, Podcast Republic e YouTube. Nas redes sociais, @os 10.000 deles, numeral, tanto no Instagram quanto no Facebook. A apresentação e edição deste episódio: eu, Leonardo Levati. Os comentários: ele, Carlos Castrucci. De férias, o Caio Melo. E as mídias digitais e identidade visual do projeto é do Super Matheus Fernandes. Você que esteve com a gente, super obrigado e um abraço. Até a próxima. Tchau, Carlos. Valeu, Léo. Obrigado a você, ouvinte. Um abraço e até a próxima. Semana que vem tem mais, uns 10.000 deles. Disclaimer.
As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.